Ela nasceu por um erro, um tropeço entre lençóis silenciosos. Enquanto eu sonhava com herdeiros, ela chorava fraco demais. Desde o berço, era um estorvo, mas hoje teve a audácia de voltar, na festa do meu verdadeiro filho, e me encarar com aqueles olhos sujos de desafio. Ajoelhar ela não quis, então eu a derrubei. Eu a segurei no ventre, mas nunca nos braços. Valdemar dizia que carinho amolecia, e eu obedeci. Assisti minha filha crescer como uma sombra atrás das cortinas, silenciosa, carente, invisível. Hoje ela voltou, e quando caiu na piscina, molhada de vergonha, eu desviei o olhar, de novo. Érica sempre achou que merecia palco, mas nasceu para ser plateia. Ela não entende o que é carregar um sobrenome de verdade. Na mansão Tavares, brilho não é para qualquer um, e ela ousou voltar, justo no meu noivado, na frente dos convidados, na frente dos investidores. Vergonha é pouco. O empurrão me jogou na água, mas foram os risos que me afogaram. Meu pai cuspiu o que sempre guardou. Você não é mais minha filha. Minha mãe não disse nada. Meu irmão riu por dentro. E eu emergi, molhada, tremendo, destruída, mas com um sorriso. Lembrem-se deste momento, foi o que eu disse. Porque o que vem agora é o início da ruína de todos vocês. Ela sorriu. Na minha cara, molhada, miserável, ousando falar como se tivesse algum poder. E então, os portões da mansão rangeram. Aquele som, o mesmo de quando enterrei antigos inimigos. Mas dessa vez, não era eu que controlava a chegada, era ele. O nome que não se pronuncia nessa casa, o bastardo que roubou minha filha, Sebastian. Reconheci o carro, um Bentley preto, reluzente, como o luto com perfume caro. 2 homens de terno desceram primeiro. Não diziam nada, apenas observavam como quem mede um campo de batalha. E então, ele, alto, limpo, perigoso. Sebastian tinha os olhos do pai, mas o olhar era só dele. E aquilo me deu medo, muito medo. O quê? O que esse cara tá fazendo aqui? Quem deixou esse verme entrar? Os seguranças? Meu pai? A festa parou. As taças tremeram. As risadas morreram. Ele caminhou direto até a piscina. Estendeu a mão pra Érica e ela segurou, como se ele fosse um rei. E nós, os súditos que nunca fomos convidados, nunca... O silêncio deles me alimentava. O medo no rosto do meu pai, um banquete. Sebastian não disse nada, só tirou o paletó e colocou sobre meus ombros. E naquela hora, eu não era mais a filha rejeitada. Eu era a mulher ao lado do homem que eles não conseguem comprar. Obrigada por entreterem minha esposa, ele disse, calmo, cruel, imparável. E então, viramos as costas. Deixamos a festa para trás, mas deixamos também o recado. O jogo começou. Não dormi naquela noite. O rosto dela, o silêncio dele, tudo naquela cena gritava ameaça. Mas ninguém me ameaça. Ninguém me desafia no meu território. Na manhã seguinte, recebi a ligação. Nosso fornecedor principal rompeu o contrato, sem aviso, sem explicação. Os números começaram a sangrar. E pela primeira vez em anos, eu senti cheiro de sangue que não era dos outros. Era meu. Encontrei o velho cofre. A chave ainda estava na minha caixa de costura. As páginas do meu passado, intactas. Anotações, contratos, cartas, escritas por mim, ignoradas por ele. Eu deveria ter queimado tudo. Mas parte de mim queria que alguém, um dia, encontrasse. Talvez Érica tenha encontrado. Talvez ela tenha entendido o que nem eu tive coragem de enfrentar. Valdemar não construiu um império. Ele roubou um. As ações caíram. Pela primeira vez desde que entrei na empresa, não entendi o gráfico. Analistas começaram a fazer perguntas demais. Papai gritou com todo mundo, mandou demitir 3 diretores, mas nada adiantou. Os investidores começaram a sair, um por um, e o nome que ninguém ousava dizer surgiu num artigo online. Orion Corporation. Quem são esses caras? E por que tudo começou depois daquela noite? Demorou para ele perceber, mas agora sente o cheiro. Não é perfume, é pânico. As rachaduras não estão nas paredes da mansão. Estão nas fundações do império que ele construiu em cima da mentira. Sebastian sabia por onde começar. E eu dei a ele o mapa. Minha mãe nunca foi fraca. Ela só estava presa. E eu sou a filha que ele rejeitou. E a mulher que vai destruí-lo. Ela acha que está jogando comigo, mas ela esquece de onde veio. Do meu sangue. E o meu sangue sempre cobra. Tem algo errado. Gente demais olhando para mim como se soubessem de algo. Fofocas em corredores. Telefonemas que caem. E então, a carta. Sem remetente. Só 3 palavras.
palavras. Você sabe o que fez. Mas o problema é que eu fiz tanta coisa que agora não sei qual deles voltou para me morder. As ações eram minhas. O dinheiro era meu. Eu fundei com ele, acreditando que amor era sinônimo de confiança. Mas Valdemar nunca amou. Ele possuía. Roubar foi fácil para ele. Eu assinei sem ler. Confiei como confia uma mulher apaixonada. Burra, mas não burra o suficiente para não deixar rastros. E Érica, ela leu. Ela entendeu. Ela vai fazer o que eu nunca consegui. Pela primeira vez, eu não sou o centro. Meu nome está sumindo das reuniões. Papai não fala comigo. Ele está ocupado demais, tentando apagar um fogo que eu nem consigo ver. Só sinto o calor. E o pior, Érica. Ela aparece nos lugares como se fosse invisível, mas ela está em tudo. Eu sempre fui o escolhido, mas agora acho que sou só o escudo. E alguém está mirando no peito do rei. Ele me tirou tudo. O colo da minha mãe, o respeito, o nome, a herança, as ações dela, assinadas em silêncio, esvaziadas com promessas falsas. Mas eu encontrei tudo nos cadernos escondidos entre vestidos velhos. Ela gritou por ajuda com a caneta. E agora eu sou o eco daquele grito. Sebastian levou os papéis aos advogados. O nome Tavares vai ter que sentar no banco. E quando ele cair, não vai ser o dinheiro que vai doer. Vai ser o nome, a reputação, a única coisa que ele nunca imaginou que perderia. Eles me tiraram da capa. A revista que sempre publicava meus brindes, minhas conquistas, hoje estampou meu rosto ao lado da palavra corrupto. Eles ousam me chamar de ladrão, de predador, de carrasco, como se eu fosse o único nesse jogo. Mas o que me matou não foi a manchete. Foi o nome dela ali, no canto da matéria. Érica Valéria Tavares. A filha que eu reneguei. A bastarda que não devia existir, mas que agora colocou uma coroa de fogo sobre a minha cabeça. Vi meu nome ser reescrito. Vi minha filha pegar a lama que jogaram sobre nós e transformar em espada. E Valdemar, ele não gritou. Ele desmoronou em silêncio, atrás de portas trancadas, engolindo o uísque como se queimasse os fantasmas. Mas eles não queimam, eles gritam. E agora, o grito mais alto é o meu, por tudo que me calaram, por tudo que ele tirou de mim e dela. Érica não é minha vingança, ela é minha redenção. A sala de reuniões estava vazia. Meu pai, ausente. Os acionistas fugiram e os olhos agora viram para mim. Mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Tudo sempre foi ele e eu apenas repetia os discursos. Mas agora sou só um nome vazio tentando não afundar. E a Érica? Ela não está tentando salvar a família. Ela está queimando tudo e dançando em volta das cinzas. Ele achou que podia me apagar, como um erro, como uma sombra. Mas eu sou a sombra que aprendeu a andar na luz. A mídia comeu ele vivo. As provas foram apenas o fósforo. A gasolina já estava espalhada por toda parte, nos contratos, nos diários da minha mãe, nos sorrisos falsos que ele ofereceu ao mundo. Sebastian apenas acendeu o pavio, e eu assisti, calma, serena, forte. Ele não caiu, ele foi empurrado, por mim, pela filha que ele tentou apagar, mas que agora é a única que o mundo quer ouvir. Sentei no escuro, nada fazia sentido. As paredes da mansão pareciam menores, o ar mais denso. Vi meu nome correr pelas redes como um câncer. A voz dos que um dia me temiam, agora zombavam, e os que me deviam tudo viraram as costas. Mas o que mais doeu foi ouvir minha neta me chamar de o homem que machucou a mamãe. A Érica, a pequena que um dia pedia meu colo. Hoje é ela que me empurra para o abismo. E pela primeira vez, eu não sei se mereço voltar. Encontrei um vestido antigo, costurado à mão. Costurei ele chorando, grávida da Érica, achando que ele ia olhar para mim diferente. Mas ele nunca olhou, não para mim, não para ela. Só via a si mesmo nos espelhos dourados dessa prisão. Hoje eu vesti o vestido, fechei o zíper com as mãos trêmulas. E pela primeira vez, me olhei com dignidade. A Érica me devolveu isso, sem exigir, sem cobrar. Ela apenas existiu. E existir foi a nossa revolução. Eu ouvi ela falar na entrevista. Érica, minha irmã, a mesma que eu humilhei, ri, ignorei. Ela falou com a voz firme. Falou de abuso, de silêncio, de mães trancadas em casamentos de ouro e ferro. E eu chorei, não pelos outros, mas por mim. Porque tudo que eu fui foi reflexo do homem que agora apodrece sob o próprio peso. E se existe justiça
justiça é ela estar brilhando onde eu sempre achei que fosse o dono da luz. Queria sentar na mesa, comer quente, ouvir eu te amo, sem ser moeda de troca, mas quando negam até isso, a gente vira arma. Hoje eu caminho pelos corredores que um dia ecoaram meu choro e vejo meu reflexo nas janelas. Sou outra, não mais filha renegada. Sou mulher, sou herança viva de uma mãe calada. Sou a cicatriz exposta de um pai que fingiu ser rei. E se alguém me pergunta o que eu quero agora, eu respondo devagar: paz, mas que ela venha depois da justiça. Eu bati na porta da casa dela. Nunca pensei que faria isso, mas bati, com os olhos baixos, com o orgulho esmagado dentro do paletó amarrotado. Ninguém veio. Fiquei ali, velho. Velho demais para gritar, velho demais para continuar fingindo. Vi as luzes acesas, vi a sombra dela passando, mas ela não abriu, nem precisava. A punição não era o silêncio, era me ver do lado de fora e não fazer nada. Vi pela janela, ele na calçada. O mesmo homem que me fazia tremer ao subir as escadas. Agora tremia de frio, mas não era o corpo. Era o passado, era o peso de tudo que ele foi, tudo que ele destruiu. Quis abrir. Por um segundo, quis abrir, mas pensei nela, na Érica, na menina que ele empurrou para dentro da água, na mulher que ele tentou afogar na vida. E fechei a cortina, pela primeira vez, por mim. Ele não manda mais nem em mim. Os sócios me expulsaram. O nome Tavares virou piada de rodapé. Fiquei com um apartamento vazio e a memória da piscina. Aquela noite, a risada da Beatriz, a queda da Érica. Eu ri, como um covarde. E agora, toda vez que fecho os olhos, é o som daquela risada que me condena e o rosto da minha irmã, olhando para cima, enquanto todos nós afundávamos. Não abri a porta, mas eu ouvi, eu senti a presença dele do outro lado, fraco, sozinho, finalmente pequeno, como ele sempre foi. Pensei em abrir, pensei em dizer tudo, mas não, porque vingança não é gritar. Vingança é seguir em frente sem olhar para trás. Hoje eu sou nome, sou marca, sou símbolo, mas mais que isso, sou filha de uma mulher que sobreviveu calada e neta de ninguém. Ele morreu, não ontem, não ali. Morreu no dia em que disse: você não é mais minha filha. E agora eu concordo. Faz frio aqui, não pelo clima, mas pelas paredes. Elas não respondem mais. A casa que um dia gritou por mim, agora me ignora. Beatriz se foi. Levou o pouco que restava. A escada range como se me julgasse a cada passo. E o espelho, aquele maldito espelho da sala, não mostra mais nada. Nem a mim, nem quem fui. Nem o homem que perdi quando tentei matar minha filha. Plantei uma muda no quintal, uma jabuticabeira. Érica me disse que era a fruta preferida dela quando criança. Eu nunca soube, nunca perguntei. Hoje ela veio, ficou em silêncio, sentou ao meu lado e nós regamos a muda juntas, sem falar nada. Mas naquele gesto tinha perdão, tinha passado, tinha tudo o que eu devia a ela e talvez, só talvez, um pouco do que eu devia a mim mesma. Vendi o apartamento. Não aguentava mais aquele silêncio. Comecei a dar aula. Finanças. Ironia. Eu ensinando sobre dinheiro, mas talvez eu ensine sobre escolhas. Uso o nome da minha mãe, Valéria. Tavares morreu comigo, com ele, com tudo aquilo. E se algum aluno me perguntar quem foi Érica, eu vou sorrir e responder: minha irmã, a mulher mais corajosa que eu já conheci. A mansão foi vendida. Passei pela piscina. Parei. O silêncio ainda estava lá, mas já não doía. Era só silêncio. Fui ver minha mãe. Plantamos algo. Ela me olhou diferente, sem medo, sem peso. E eu entendi. Ela também foi rejeitada. Não como mãe, mas como mulher. Hoje moro longe dali, com janelas abertas e portas leves. Meu nome, Érica Valéria. Sem sobrenome, sem herança, sem amarras. Só eu. E pela primeira vez, isso é suficiente. Eu não escrevo para lembrar. Escrevo para não esquecer o que fui. Fui a filha ignorada, a voz calada nas festas, a lágrima escondida atrás da escada. Mas hoje, eu não choro mais. Não porque tudo passou, mas porque eu passei por tudo. O nome Tavares ficou na porta. As correntes ficaram no portão. Aqui dentro, só cabe quem me vê inteira, sem moldes, sem medo. Minha mãe sorri com menos dor agora. E quando regamos aquela árvore juntas, percebi. Algumas raízes nascem do trauma, mas florescem em liberdade. Nathan me ligou outro dia. Não pedi desculpas. Ele também não. Mas houve silêncio. E às vezes, silêncio é reconciliação entre duas almas quebradas. Valdemar nunca voltou, nem em corpo, nem em lembrança. Ele virou pó na memória de uma casa que não existe mais. E eu sigo, com leveza,
com janela aberta, com o nome que escolhi. Érica Valéria, filha da dor, mãe da própria história. E agora, sim, o mundo pode lembrar de mim, mas nas minhas palavras, no meu tempo, do meu jeito. Se essa história te tocou, se em algum momento você se viu nela, então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais forte, ainda mais real. E quem sabe, pode ser sobre você. Nos vemos na próxima cicatriz que vira força.